Bom, gente, tudo bem? A gente hoje vai falar mais uma notícia aqui, que saiu na BBC, sobre sobre esse título, né? Sobre esse título. A descoberta sobre matéria escura que pode mudar o tratamento do câncer. Quando você lê isso daí, né? Ainda tá entre aspas, matéria escura, você já acha que é uma coisa mais sensacionalista, né? E na verdade é sensacionalista, não tem nada a ver com matéria escura. Mas eu vou explicar para vocês e antes de mais nada, queria que vocês se inscrevessem, né, nesse canal. Então clique no botão inscrever-se, ative as notificações clicando no sininho. Não esqueça de curtir o vídeo clicando na mãozinha e deixar os comentários embaixo, que aí cada vez que vocês fazem isso, o vídeo e o canal vai chegando para mais e mais pessoas e aí a gente consegue fazer crescer esse canal que tem explicações aí sobre câncer e sobre oncologia integrativa, pessoas famosas que tiveram câncer, políticas, notícias, estudos, tudo isso com uma linguagem simples, tranquila, para que vocês possam entender e multiplicar a informação, desmistificando várias informações que existem aí na internet e no popular sobre câncer, tá? Bom, então é isso. A descoberta sobre matéria escura que pode mudar o tratamento do câncer. Cientistas desvendaram mais detalhes sobre o misterioso papel da epigenética. Estudo de como genes mudam e são influenciados pelo ambiente, na forma como o câncer desenvolve. Muitas vezes chamada de matéria escura, eu não sei por quem, porque eu nunca vi chamada dessa forma, essa área do conhecimento genômico pode alterar a maneira como os tumores são detectados e tratados, aponta um novo artigo do Instituto de Pesquisa do Câncer do Reino Unido. Bom, para quem não sabe o que é epigenética, é o seguinte, né, tentar explicar de uma forma mais simples, mas a nossa célula, no meio dela, todas as células, inclusive as células tumorais, elas têm um núcleo, né? E no núcleo tem o DNA. O DNA é uma fita com várias moléculas uma atrás da outra. E esse DNA, ele é responsável por dar os comandos da nossa célula. Eu digo sempre assim que é como se fosse um livro de receitas, né? E essa moléculazinha uma atrás da outra é como se fossem as letras coladas uma do lado da outra, formando frases. E essas frases querem dizer que comandos. Comandos para se dividir, comandos para crescer, comando para produzir um cabelo, comando para produzir saliva, comando para produzir hormônio, comando para digerir, para várias funções, tá? Estão nos comandos dentro do núcleo, dentro daquele livro de receitas, tá? E a questão é que essas moléculas, elas são uma fita, mas se você imagina uma fita métrica, né? Essa fita métrica, uma fita qualquer, essa fita ela não fica esticada dentro da célula, ela fica toda enrolada, toda embrulhada, envolvida. E aí, além dela estar toda embrulhada, envolvida, ela tem como se fosse uns penduricalhos, umas bolinhas que ficam em cima dela. E o fato dessas bolinhas que ficam em cima dessas fitas, ao longo da fita, faz com que essa fita possa ser lida ou não. Então é como se fosse, por exemplo, fazendo a analogia do livro, né, de receitas, tem determinadas palavras ou frases que elas ficam tampadas e aí você não lê e aí não faz aquela função. E aí, determinadas vezes, aquela palavra é destampada, né, tem um dedo, alguma coisa na frente ali, você tira da frente e aí consegue ler, consegue exercer essa função. Ou seja, os genes, né, as palavras, esses genes, eles são produzidos ou são expressados ou não expressados, eles funcionam ou não funcionam se tiver com aquele negócio em cima tampando ali, ou se eu tirar aquele negócio ali. Se eu colocar em cima não funciona, se eu tirar ele funciona, certo? Ou seja, os genes são alterados sem correr mutação no gene. Ou seja, você não precisa alterar a palavra, escrever uma palavra de uma forma diferente. Por exemplo, às vezes tem lá uma frase lá no livro de receitas. Você vai se dividir até morrer. E aí, se eu colocar se eu tampar aquela frase, o que vai acontecer? Aquele comando não vai ter. Né? Então a célula vai ficar se dividindo, dividindo, dividindo e não vai morrer. Agora, se eu destampar aquela frase, ela vai se dividir e vai morrer. Então, o nome disso é epigenética. É você comandar os genes sem mexer no gene, sem alterar o gene, sem mexer na frase, sem mexer na estrutura. Né? Que a gente sabe que o câncer é causado por mutações. O que são mutações? São alterações na frase. Né? Então, fazendo a mesma analogia, né? A frase, você vai se dividir até morrer. Uma mutação é que se eu mudar essa frase, se eu falar você vai se dividir para sempre, isso é uma mutação.
né? Agora, se eu pegar essa frase, você vai se dividir para sempre, e tampar aquela frase, aquela célula não vai se dividir para sempre, ela vai morrer também. Então você tem mecanismos de comandar os genes, mesmo com mutação, mesmo com genes alterados, né? Então isso é a epigenética. Então, voltando aqui para a notícia, né? A epigenética poderia levar a novos testes para diagnosticar a doença do câncer, né? Ou até personalizar os tratamentos que serão oferecidos para cada paciente. Por exemplo, você tem cânceres que têm genes alterados que dão determinadas funções para a célula se dividir sem morrer, e aí você poderia alterar aquela célula sem precisar mexer no gene. Então, isso é a ideia, né? Só que tudo isso, entretanto, ainda está distante do dia a dia da medicina, já que as pesquisas estão em estágio inicial. Isso são coisas que a gente descobriu há muito pouco tempo, ainda nos anos 2000 e pouco. Só que a gente não sabe comandar, não sabe controlar, só observa que isso existe, né? Quando a maioria das pessoas pensa em genética, o que vem em mente são as mudanças estruturais do DNA, ou seja, que são transmitidas de geração para geração. O que é isso? As mudanças nas frases, né? Como estava dando exemplo. Como resultado, o grande foco das pesquisas tem sido entender as mutações, como as mutações genéticas impulsionam o crescimento dos tumores. Nos últimos anos, porém, cientistas descobriram outro fenômeno cuja influência é mais indireta, a epigenética. A epigenética é a investigação de como o nosso comportamento e o ambiente ao redor do indivíduo pode causar alterações que afetam a maneira como os genes funcionam. Ou seja, não alterar o código genético por completo, mas pode controlar o acesso aos genes. E é cada vez mais vista como algo importante para o desenvolvimento do câncer. Descobrimos um nível extra de controle sobre como os tumores se comportam, algo que pode ser comparado à matéria escura do câncer. Eu acho horrível essa comparação matéria escura, né? Então, o que está dizendo aqui? Que às vezes, né, a alimentação, hábitos, até mesmo estados mentais, várias coisas podem influenciar a epigenética, podem fazer com que os genes sejam silenciados ou sejam expressos, né? Eles façam o comando que eles estão determinados a fazer, seja um comando bom ou um comando ruim. Mas os hábitos, muitas coisas que a gente faz, a alimentação principalmente também, pode influenciar no ligar ou desligar os genes bons e os genes ruins também. Só que a gente não sabe de maneira como fazer isso de uma forma controlada, isso a gente não sabe. Isso não vai mudar o atendimento dos pacientes para amanhã, mas pode ser um caminho para o desenvolvimento de novas terapias. Testes genéticos para mutações, como por exemplo o BRCA, que aumenta o risco de câncer de mama, oferece apenas um parcial sobre o quadro da doença. Ao testar as mudanças genéticas e epigenéticas, poderíamos potencialmente prever com mais precisão quais tratamentos funcionarão melhor para cada pessoa. Lógico, não adianta saber se essa pessoa tem aquele gene que é alterado. Ela precisa saber se aquele gene que é alterado, ele está ligado ou está desligado, né? E aí como é que a gente vê se está ligado ou está desligado? É a epigenética. Só que a gente não sabe muito bem ainda ver como que o gene está ligado ou desligado. É bem complicado isso. Então, as recentes descobertas foram publicadas em 2 artigos, né, na Nature, e aí viram que fizeram amostras de tumores intestinais e mostrou que alterações epigenéticas eram muito comuns em células cancerosas e ajudavam a crescer mais em comparação com as células saudáveis. Então, a própria epigenética pode ajudar o câncer a crescer. E o segundo trabalho investigou diversas amostras de diferentes pacientes e descobriu que a forma como as células tumorais se desenvolvem é muitas vezes governada por outros fatores além da mutação do DNA, além da alteração das frases, né? Então não é só a questão de alterar o DNA, a questão é também de ligar ou desligar o gene, tampar ou destampar o gene para que ele possa funcionar ou não, e aí é a epigenética que comanda. Bom, gente, esse é um tema aqui bastante interessante sobre epigenética, tema novo. E não caiam, né, na conversa de muitas pessoas aí que estão querendo ganhar dinheiro em cima desse tema epigenética, né? E falar, não, modulação epigenética, vamos modular epigeneticamente o seu gene, vamos alterar com pensamento, com energia, vamos alterar a epigenética do câncer. Não, a gente não sabe, ninguém sabe, a ciência não sabe mexer ainda com a epigenética, a gente só sabe ver, observar e ainda não sabe ver direito, né? Então, não caiam nessas balelas aí de tratamentos epigenéticos. A gente sabe que a gente consegue influenciar a epigenética, mas não sabe como nem de forma controlada. A gente sabe que hábitos de saúde influenciam de uma forma boa, e aí volta tudo naquela raiz, né? Ter bons hábitos de saúde para prevenir o câncer é sempre importante, tá?
Bom, gente, se vocês entenderam ou não entenderam, coloquem aí nos comentários embaixo, que eu explico também nos comentários, sem problema. E espero que vocês tenham gostado dessa notícia. É um tema que eu nunca tinha trazido aqui, epigenética. E então é isso. Bom, a gente se vê nos próximos vídeos.